nos primeiros 14 dias desse ano, foram registradas ao menos 15 mortes de banhistas, uma média de um registro por dia, segundo o grupamento de bombeiros marítimos. E nós convidamos aqui hoje para conversar com a gente o capitão André Elias, porta-voz do Corpo de Bombeiros, que gentilmente atende a Nova Brasil. Capitão, bom dia, obrigado por nos atender. Olá, Heródoto, bom dia, muito obrigado pelo convite. É sempre uma grande satisfação poder fazer parte e trazer um pouquinho mais de informação para a população. Tá certo. Capitão, você fala com o Nonato e com o Rafael. O Heródoto está curtindo merecidas férias, viu, capitão? Deve estar tomando sol numa praia. Imagina. Capitão. Perdão, peço desculpa. Imagina. Capitão, a gente tem essas 15 mortes em primeiros 14 dias de 2024. É um número que os senhores não estão acostumados ou, infelizmente, é algo mais ou menos comum para essa época do ano? Olha, Rafael, não. Na verdade, é um número que é bastante expressivo, né? Uma média de quase uma vítima em óbito por dia, que demonstra que a população está, no geral, desafiando bastante o mar, especificamente. A gente tem registros de que a grande maioria desses afogamentos foram em locais que não possuem o serviço de guarda-vidas, ou seja, são praias que não são guarnecidas pelo Corpo de Bombeiros, mas porque não tem movimento para tal. Então, o que nós recomendamos à população é: procure sempre uma área que tenha o guarda-vidas para você poder fazer a sua diversão aquática, a sua atividade aquática, ou mesmo para você ficar ali na areia e de repente ir e voltar para o mar. Sempre um cadeirão à vista, sempre um guarda-vidas. Esses setores, como a gente chama, são patrulhados constantemente em função dessa prevenção que nós fazemos. Sabe que em janeiro muita gente tira férias, tem muita gente na praia, é um mês que as praias ficam sobrecarregadas. Mas quero te perguntar, por que neste janeiro de 2024 algumas regiões têm números mais altos na comparações com outras férias de outros anos? É algo que é difícil de falar. Na verdade, se nós compararmos a Operação Praia Segura, que foi realizada entre 2022 e 2023, esses números ainda são menores do que os da operação passada, né? A Operação Verão, que a gente conhece, né? Onde o Corpo de Bombeiros, assim como a Polícia Militar, ele reforça ali todos os seus subsetores com viaturas, e no caso do Corpo de Bombeiros também com a questão dos guarda-vidas por tempo determinado, guarda-vidas temporários. Então esse número ele ainda é mais baixo, obviamente. Nós temos aí mais quase 2 semanas para fechar esse mês de janeiro, e principalmente os finais de semana, que é onde ocorrem essas ocorrências de afogamento. Agora nós precisamos conscientizar a população a respeito dos perigos do mar, a respeito da ingestão da bebida alcoólica e da atividade aquática, que é onde está atrelado a grande maioria desses afogamentos. A pessoa ela vai para o chamado bate e volta, ela não é morador da região litorânea, ela não possui uma residência na região litorânea. A grande maioria dessas vítimas, elas são dos chamados bate e volta, e ela vai até a praia, faz a ingestão da bebida alcoólica em exagero e vai para o mar. E aí é onde acontece o problema. Capitão, as crianças também são afetadas nesse cenário? Há um receio maior por causa das crianças também ou não? Pelo menos agora, dessas vítimas, nós não tivemos crianças. Tá. Nós tivemos adolescentes. Então, o adolescente também, ele tem a questão da coragem, né? Ele tem imbuído nisso, aquela coisa de que ele consegue ir lá e voltar, ele tem aqueles desafios entre eles. Então, isso é bastante complicado. O número que a gente tem expressivo, porém positivo, é um número de crianças perdidas nas praias que procuram o Corpo de Bombeiros e que a gente consegue devolver aos pais. Posso citar como exemplo aqui, só nesse início de 2023, 49 crianças perdidas foram entregues aos pais, o que é muito bom.
a gente concita também os pais responsáveis a procurarem os guarda-vidas e pedirem uma pulseirinha de identificação. Isso também já é uma ação que é bastante consolidada no Corpo de Bombeiros e com a população, né? Então procure, caso você tenha crianças, procure os guarda-vidas e peça uma pulseirinha, identifique a sua criança, para que nesses casos dela se perder, o que é muito comum, ela possa ser entregue novamente de uma maneira mais rápida. Então, rapidamente ainda aqui, quais são as principais recomendações então que o senhor pode nos passar para qualquer faixa etária? A principal recomendação é procure praias ou balneários que tenha o serviço de prevenção do Corpo de Bombeiros, que tenha guarda-vidas. Essa é a primeira recomendação. Segundo, se você fizer ingestão de bebidas alcoólicas ou de qualquer outro tipo de substância que possa vir a te tirar das suas faculdades mentais normais, não entre na água de maneira alguma. E por último, sempre com outra pessoa, independente se for criança, adulto, idoso, você entrou na água, você está com outra pessoa para poder te ajudar, para poder pedir socorro se for o caso, para caso você tenha um mal súbito, ela possa te tirar da água. Então sempre no mínimo, duplas. E aí tem aquela velha máxima do Corpo de Bombeiros: água no umbigo, sinal de perigo. Então mantenha-se com a água abaixo da sua cintura, verifique as placas de perigo, indicando perigo. Essas placas foram colocadas pelos guarda-vidas e devem ser respeitadas. E se caso o guarda-vidas apitar e pedir para você voltar, cumpra essa ordem. É uma ordem legal, emanada de um poder competente. Então, além das características legais dessa ordem, essa ordem ela visa preservar a sua vida, é para o seu bem. Capitão André Elias, porta-voz do Corpo de Bombeiros, muito obrigado pela entrevista aqui à Nova Brasil. Um bom dia aí para o senhor, bom trabalho. Eu que agradeço e me coloco à disposição sempre. Muito obrigado. Alertando aqui para o alto número de afogamentos nesse início de 2024. Agora são 8h21.